Bom dia a todos, mais uma sexta-feira para nós darmos continuidade à nossa redação. Continuando o mini-conto. Tivemos o mini-conto 1 da semana passada, onde foi proposto para vocês uma criação de um mini-conto através de uma arte, que vocês achassem mais interessante para se fazer, ok? Então seria no máximo 50 letrinhas, Eu até falei no vídeo 50 palavras, mas me desculpem, As pessoas entenderam porque seguiram o que está escrito na apostila de vocês. Realmente são 50 letras e fizeram muito bem feito. Aqueles que me entregaram em tempo hábil, já corrigi, ficou maravilhoso, ficou muito bacana, a arte, que vocês escolheram, o quadro que vocês escolheram para fazer, ficou muito, muito bacana. Parabéns a vocês. E peço, mais uma vez, aqueles que estão deixando de fazer atividade, ponha em dia, porque vocês precisarão dessas atividades, Elas serão avaliativas, ok? Porque cada vez que vocês fazem um trabalho para mim, vocês estão ganhando vício, eu estou notando no meu caderno. Ok? Então não deixem de fazer. Toda proposta de exercício tem que ser feita da melhor forma possível. Bacana? Então vamos continuar. E olha só, aqui nós teremos então o mini-conto 2. Nós vamos trabalhar especificamente na página 334, que é do exercício da produção textual. Então, para realizar essa atividade, você deverá pesquisar, de preferência na internet. Eu já fiz isso. A primeira, você digita o título do texto, ele já aparece para você, o texto está inteirinho lá, é só vocês lerem, E qual o texto? Vai ser o conto de Inácio de Loyola Brandão, A Anã Pré-Fabricada e Seu Ambicioso Pai Marretador. É um conto maravilhoso, gente, vocês vão adorar o texto, Porque tem muita coisa ficcional, isso me chama muita atenção. É um texto fácil de ler, Dá para trabalhar com uma interpretação incrível, vocês vão ver que bacana que é o texto. Então não há dificuldade nenhuma de vocês acessarem, a internet e pesquisarem, tá bom? Então digita lá, A Anã Pré-Fabricada e Seu Ambicioso Pai Marretador, que vai aparecer o texto para vocês. Então qual que é a tarefa? Vocês vão ler esse texto com bastante atenção, Vocês vão fazer uma interpretação textual, não só a compreensão. Eu quero interpretação, porque as atividades vão ser muito, muito interpretativas, tá bom? Primeiro vai ser compreensão, mas depois vocês terão que compreender para fazer, as demais atividades e principalmente a última tarefa, que vai ser o mini-conto, tá bom? Então presta bem atenção aí, tá joia? Aqui só a introdução, está na página 334. Primeira parte, então, pesquisar o conto de Inácio de Loyola Brandão, para vocês fazerem uma leitura bem bacaninha, tá joia? Então, número 1 aí dos exercícios, Para garantir sua compreensão do texto, identifique os elementos essenciais dessa narrativa. Gente, olha só, vocês podem e devem fazer na própria apostila, Só a última atividade que vocês deverão fazer no caderno e postar para eu corrigir, tudo bem? Então, nós vamos pegar aqui a primeira. Então, o que eu quero para vocês? O que o autor pede? Que vocês, aí já é uma compreensão mesmo, Vocês vão ao texto e vão tirar os protagonistas da história, tá joia? Então vocês vão lá ler direitinho, escrevam no próprio livro aí os protagonistas. Quem são os protagonistas? São os personagens principais, tá certo? Então vocês vão ler o texto, vão entender esse texto, compreender e vão tirar para a gente de primeira mão os protagonistas, apenas protagonistas, tá joia? E o espaço? O espaço é onde acontece toda a história, tá joia? Pode ser num campo, pode ser na igreja, pode ser em casa, pode ser em qualquer lugar. Então, de acordo com o texto, vocês tirarão espaço e colocarão aqui pra gente, tá bom? O narrador é quem conta a história, tá ok? Está escrito em primeira pessoa ou está escrito em terceira pessoa? Somente isso que eu quero que vocês façam, tá joia? Lembrando que existe o narrador observador, tem um narrador que é em primeira pessoa, que faz parte da história, e tem um narrador em terceira pessoa, que ele observa o que está acontecendo. Então é justamente essa parte que eu quero que vocês observem para mim e coloquem aqui, tá? O narrador. O tempo. O tempo aqui é uma forma geral.
né? Vocês vão observar que no texto não existe 1960, 1980. Eu quero que o tempo de forma geral, tá? Qual o tempo que acontece essa história, tá joia? E a ação? São as ações que possivelmente, né, o autor vai descrever, né, mostrar para a gente, vai narrar na história, tá joia? Então, qualquer tipo, todos os tipos de ação que os protagonistas estarão apresentando, né, na narrativa, tá joia? Então tá bom. Ficou claro para vocês? Protagonista, quer dizer, as personagens principais, o espaço, o narrador, o tempo e a ação. Tudo bem? Bom, o número 2 é o seguinte: o conto de Inácio de Loyola Brandão mescla em sua construção elementos fantásticos e elementos da vida real. Isso quer dizer, os fantásticos, né, os elementos fantásticos são os elementos não reais, é aquilo que é ficção, aquilo que é criação, é imaginação. E os elementos da vida real é o que realmente acontece no nosso dia a dia, tá bom? Então aqui, olha, eu coloquei para você, eu coloquei não, né, a apostila atrás, os elementos fantásticos e os elementos, né, da vida ligados à vida real. É só vocês encadearem as ideias certinho ali, né? De acordo com o texto, quais elementos fantásticos que tem na narrativa e quais elementos da vida real que tem na narrativa. É só vocês exemplificarem para mim aí, tá bom? Não é uma atividade grande, né? Só que vocês têm que compreender bastante o texto aí, tá joia? O terceiro aqui já é uma tarefinha assim de mais interpretação, tá bom? Por quê? Nós vamos trabalhar com metáforas, né? O que é metáfora? É uma figura de linguagem onde consiste em comparar, né, implicitamente uma coisa a outra, um ser a outro, né? Então o que é comparar? É fazer comparações mesmo, só que eu não uso a palavrinha como, vai ficar subentendido. Vou dar um exemplo aqui. Vocês conhecem, né, um colega fortão, né, todo nervosão às vezes, e você fala assim, nossa, aquele cara é um leão. Então quando você fala que aquele cara é um leão, você não está falando que ele é um animal, né, em si, tá? Você está comparando, né, a ferocidade, a força dele, né, por ser destemido, né, de forma diferenciada. Então na literatura usa-se muito isso, metáforas, tá? Então metáforas são comparações implícitas, onde você compara um ser a outro, não quer dizer que a pessoa seja aquilo, mas chega próximo, né, a semelhança de pensar algo sobre a pessoa ou sobre o objeto em si, tá bom? Se eu falo assim, nossa, aquela menina é uma gata. Ela não é uma gata, ela não vai arranhar, não vai fazer miau, né? Porque é uma pessoa bonita, etc. Isso chama-se metáfora, tá? São as comparações implícitas. Agora, se eu falo, aquela menina é como uma gata, aquele cara é como um leão, aí já é uma comparação, porque eu estou usando o como. Agora, se eu faço essa comparação sem usar o como, eu estou usando as metáforas, tá bom? Então, o que eu quero que vocês façam aí? Aqui tem, olha, pai, anã, circo, marreta e leão. Então, vocês vão falar para mim aí, tá? No próprio livro, né? Tem um espaço bonitinho para vocês escreverem. A anã, metaforicamente, pode ser quem, tá? Circo, pode ser quem ou o quê? Marreta, a mesma forma, o leão também e o pai também. Então vocês vão mostrar para mim, tá? O entendimento que vocês tiveram do texto, a inferência textual, a interpretação textual que vocês tiveram, vocês vão mostrar para mim aí, tá joia? Então vocês vão falar que a anã pode ser isso, pode ser aquilo, tá joia? Vocês vão fazer uma comparação implícita, então metaforicamente, tá joia? Então, chegou no circo lá, quem pode ser o circo? O que pode ser o circo? Então, vocês vão fazer essa comparação. Tudo bem? Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo que eu explico novamente. Então, lembrando que metáfora são comparações que nós fazemos sem usar a palavrinha como. Isto é, são comparações implícitas. Então, eu quero saber do texto quem é a anã, quem é o circo, quem é a marreta, quem é o leão, quem é o pai. Tá? Dentro de uma análise metafórica. Tudo bom? E por último aqui, que é o grande desafio. Tá joia? Olha, dialogando com os sentidos de acordo com o que você leu, né, no texto e que acompanhou, né, durante a leitura, você vai criar o seu próprio miniconto. Nós lemos um conto. Vocês podem observar que tiveram vários parágrafos, né, uma história muito bem narrada,
Muito bacana, houve descrição também, a gente observou isso durante a leitura. Agora vocês vão pegar, né, as partes principais, as palavrinhas principais do texto, aquelas que vocês acharam mais interessante, e a partir destas palavras vocês vão transformar, vocês vão fazer o seu mini conto, tá? O conto existe, mas eu não quero mais o conto, agora eu quero um mini conto. É como vocês fizeram na atividade passada. Vocês criaram com 50 letras um mini conto. E a mesma coisa aqui. Esse conto extenso, né? Vocês vão resumir em pouquíssimas letras, letras mesmo, tá? Pouquíssimas palavras, vamos supor 10 palavras, 15 palavras, né? Ou 100 letras, digamos que sejam 100 letras, né? Ou 10 palavras, 20 palavras. Vocês vão fazer o mini conto com o sentido do texto que vocês leram, tá bom? Então tá lá, assim, uma regrinha para vocês. Aí uma folha avulsa ou num caderninho que vocês tiverem aí de rascunho, tá? Vocês vão escrever a primeira versão do mini conto. Depois faça a revisão do texto, procurando eventuais erros gramaticais. Por que isso, gente? Olha só, está chegando para mim muitos erros gramaticais. É o que eu falo sempre na sala de aula com vocês, né? Não só esse ano, como no outro ano que nós trabalhamos juntos. Eu não quero um texto que eu tenha que ficar corrigindo a parte gramatical, porque vocês têm um tempo muito grande para fazer isso em casa. Então, isso é um estudo, né, muito bacana. Vocês escrevam o texto, vocês leiam o texto, leiam para alguém, peça, né, uma ajuda, não para escrever para vocês, mas para ver, falar, está legal, não está legal, poderia acrescentar mais uma coisa, poderia tirar alguma coisa. Então, se vocês tiverem dúvida em alguma palavrinha, vão ao dicionário, procure, tá? A internet está aí, o dicionário físico também, né? É só vocês folhearem lá, vá atrás daquelas palavrinhas que vocês têm dificuldade, mas passem para mim, né, sem erro gramatical, porque aí eu sei que vocês estão estudando bastante em casa, né? Então, quanto mais eu treino, né, a ortografia, muito mais facilidade eu terei de fazer uma produção de texto futuramente, tá bom? Então, por isso que tem lá, olha, procurando eventuais erros gramaticais e consertá-los, tá? Analise também. Qualquer pessoa que for ler entenderá o que escrevi, né? No caso, olha só, eu escrevi. Mas a pessoa que for ler vai entender o que eu escrevi? É muito importante isso, que eu escreva algo para alguém ler e que alguém possa entender também, tá bom? Se possível, peça a uma pessoa de sua família que leia seu texto para apontar eventuais problemas de coerência, quer dizer, de sentido, né, no que foi escrito, tá bom? Então, depois de revisar o texto, registre no caderno seu mini conto. Lembrando, eu coloquei na letra C que eu não preciso ser extenso. Eu não quero, tá? O mini conto ele tem que ser obrigatoriamente pequenininho. E neste caso especificamente aqui, vamos colocar no máximo 100 letras, né? 20 palavras, né? 25 palavras, mas no máximo 100 letras. Tem que ser um mini conto mesmo, tá bom? Então, olha só, agradeço a atenção de vocês, tá? Espero que vocês façam um trabalhinho aí, tá joia? Tenha uma excelente semana, né? Final de semana. Estudem bastante as outras matérias também. Nós não podemos parar, tá bom? Então fiquem com Deus e bons estudos para vocês aí, tá joia? Abração para todos vocês.